Meus amados, estou passando por aqui para a gravação de mais um vídeo para o nosso canal no YouTube. E o tema é: por que o profeta Eliseu amaldiçoou os 42 meninos? Bom, é um texto polêmico, né? E pouco pregado no meio evangélico. Mas eu estarei discorrendo esse assunto nesse vídeo da agora. Mas antes de entrar no assunto, eu quero pedir ao meu irmão, à minha irmã, que se você ainda não é inscrito em nosso canal, por gentileza, se inscreva em nosso canal. E do lado da palavra se inscrever, você toca também no sininho das notificações. É um desenho de um sino, e quando você toca nesse sino, todas as vezes que eu gravar um vídeo de estudo, de explicação da Bíblia, você receberá aí no seu aparelho celular, na mesma da hora que eu enviar o vídeo para o meu canal. Toca também no joinha, né? Um desenho de uma mão. Toca no joinha, né? Você tocando no joinha, você vai estar dizendo que você gostou do meu conteúdo bíblico. E se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, amém? Que eu estarei te respondendo à luz das sagradas escrituras. Se você tiver alguma crítica também, se você discordar de mim, tudo bem, né? Cada cabeça é um mundo, né? Então, se você, não, eu discordo, pastor Júnior, não concordo, eu não concordo, eu entendo em tal texto diz isso, fique à vontade, irmão. Eu estou aqui, né, para a gente trabalhar sobre o assunto, um aprender com o outro. Porém, eu quero mostrar para você o meu ponto de vista relacionado ao texto de 2 de Reis, capítulo de número 2, versículo 23 a seguir. Vamos lá. 2 de Reis, capítulo 2, versículo 23 a seguir, vai narrar um texto em que o profeta Eliseu, né, que é o sucessor do profeta Elias, quando você lê em 2 de Reis, capítulo 2, versículo 11, a Bíblia diz que o profeta Eliseu foi tomado para Deus. O profeta Elias foi tomado para Deus, foi levado para os céus, num redemoinho, né? Elias foi levado para os céus, né? E aí, quando Elias foi levado para os céus, Elias deixou a sua capa, né, cair do céu, né, já com o propósito já do profeta Eliseu usar aquela capa, porque Eliseu é o sucessor do profeta Elias. E a Bíblia diz que depois que Elias foi levado para os céus, Eliseu continuou com o ministério profético, né? Eliseu, com a capa de Elias, tinha a porção dobrada, e Eliseu deu continuidade ao ministério profético. Amém? Bom, a Bíblia diz que quando Eliseu ia passando pelo caminho, alguns meninos, né? Alguns meninos ou moços, como se queira proferir, começou a perturbar o profeta Eliseu, dizendo: sobe calvo, com um tom de deboche e desrespeito ao profeta Eliseu. A Bíblia diz que eles saíram da cidade e ficaram perseguindo o profeta Eliseu, perturbando, desrespeitando, desfazendo da autoridade profética do profeta Eliseu. O primeiro ponto que eu quero examinar com os senhores é a palavra menino, que aparece aí no texto de 2 de Reis 2, versículo 23 a seguir. Alguns entendem que a palavra menino aí se refere a crianças, e alguns dizem como é que Deus matou crianças, né? Crianças são inocentes, mas a palavra menino que aparece no texto não significa criança, eram pessoas adultas. A palavra menino que aparece aí no texto, né, a palavra menino que aparece no texto, no texto original, no hebraico, porque o Antigo Testamento foi escrito no hebraico, e no hebraico, a palavra menino aí, que é traduzido para menino na nossa Bíblia, na nossa língua portuguesa, no hebraico lá, a palavra é naá. Naá não pode ser, não significa a palavra criança. A palavra criança já é outro termo hebraico. A palavra que aparece no texto hebraico é a palavra naá. E naá significa moço
Moço, primeiro, moço. Segundo, significa jovem. E terceiro, significa meninos. Então a palavra hebraica, no texto original, a palavra naá, que foi traduzido para a nossa Bíblia como menino, corretamente. Menino, moço, pode ser também moço, ou pode ser jovem. Em algumas Bíblias usa a palavra jovens, né? Jovem. Em outras Bíblias aparece a palavra moço, que o termo hebraico é equivalente tanto à palavra jovem, moços ou meninos. É a mesma coisa. Mas essa palavra não é atribuída para a criança. A palavra hebraica para criança já é outra. Não a palavra naá. A palavra naá não significa criança, mas sim moços, jovem ou meninos. Então, eram pessoas que já tinham a mente de adulto. Eram jovens, moços, que já sabiam o que era certo, o que era errado. Primeiro ponto, não era crianças, coisa nenhuma, como alguns tentam pregar. Eram pessoas adultas, jovens, segundo a palavra hebraica, que está escrita na palavra hebraica, que é transliterado para a nossa Bíblia portuguesa como menino, jovem ou moço. Então a gente não era criança. Segundo ponto, esses jovens ficaram perturbando, desrespeitando o profeta Eliseu. Bom, no Antigo Testamento, um profeta era a boca de Deus aqui na terra. No Antigo Testamento, um profeta era a boca de Deus aqui na terra. E quando uma pessoa desrespeitava um profeta, era a mesma coisa de desrespeitar o próprio Deus. Quando a pessoa desrespeitava, debochava do profeta, também estava debochando de Deus, porque Deus falava através do profeta, Então, quando uma pessoa desrespeitava um profeta de Deus, está desrespeitando o próprio Deus na pessoa do profeta. Então, eles não estavam desrespeitando simplesmente um homem de Deus, sendo que eles não tinham Eliseu como um homem de Deus. Eles estavam não somente desprezando o Eliseu, estava também desrespeitando o próprio Deus. Então, primeiro ponto, eles tinham convicção do que eles estavam fazendo. E terceiro, eles estavam desrespeitando não somente o homem de Deus, que era Eliseu, mas também estavam desrespeitando o próprio Deus. Então, isso é um desrespeito, uma afronta ao profeta e, para piorar, ao nosso Deus. Terceiro ponto que precisa ficar claro: esses meninos saíram da cidade, senhores. Esses meninos saíram da cidade. Está escrito, saíram da cidade em grupos, trazendo no linguajar de hoje, vieram em gangues, em grupo, em gangue, para perseguir o profeta. E observe que eles estão indo atrás do profeta, dando a entender que o intento deles não era só perturbar, debochar, desrespeitar, mas tentar contra a vida do profeta, tentar contra a vida de Eliseu, tentar contra a vida do servo do Senhor. Observe que eles não vieram sozinhos, vieram em gangue, vieram em grupo, Grupo, mais de 42 jovens. Imagine, mais de 42 pessoas só para um homem só. Eles tinham o intento de tentar contra a vida do profeta, tentar contra o homem de Deus, E o profeta Eliseu se sentiu acuado. Imagine, mais de 42 jovens contra somente um homem só. Eliseu teve que apelar para Deus. Eliseu teve que apelar para o Senhor. Se Eliseu não apela para o Senhor, o que poderia acontecer com Eliseu fora da cidade? Observe que isso foi fora da cidade. E eles saíram da cidade para ir atrás do profeta Eliseu. E sabe qual era a palavra que eles diziam? O que esses jovens, esses moços diziam indo atrás de Eliseu, do profeta Eliseu, dizendo: sobe, calvo, sobe, calvo, sobe, calvo, calvo, sobe. O que isso quer dizer? Eles estavam dizendo: Elias subiu para o céu. Elias é profeta, porque Elias subiu para o céu. A gente viu, Elias subiu para o céu. Elias sim é profeta. Agora se tu é profeta mesmo, sobe para o céu, igual a Elias. Elias é profeta, mas tu não. Se tu é profeta mesmo,
sobe para o céu, igual como Elias subiu, ou seja, desfazendo do ministério profético que Deus deu ao profeta Eliseu. Eles não consideravam Eliseu como profeta, eles não consideravam Eliseu como um servo do Senhor. Eles tinham Eliseu como nada, como uma pessoa que se diz profeta, e eles estavam perseguindo. Detalhe, a palavra calvo, sobe calvo, a palavra calvo aí era eles fazendo uma comparação com os leprosos. Por quê? Porque os leprosos, naquela época, no Antigo Testamento e no Novo também, no tempos bíblicos, os leprosos, quando eles eram acometidos por essas doenças de lepra, o leproso raspava a cabeça, ficava sem cabelo nenhum, raspava a cabeça. E um leproso, irmão, era uma pessoa rejeitada por todos e detestável por todos. Né? Quando eles chamavam Eliseu de calvo, eles estavam dizendo que Eliseu é um rejeitado e um detestável, mostrando que eles não gostavam do profeta Eliseu. Está dizendo que Eliseu é detestável, comparando com um leproso. Eles comparavam Eliseu com um leproso, ou seja, eles estavam tentando contra a vida do profeta Eliseu. É tanto que no versículo 24, a Bíblia diz que Eliseu olhou para trás e viu a perseguição. A Bíblia diz que Eliseu olhou para trás. Está escrito, antes de ele lançar palavras contra eles, pedindo a Deus que agisse, antes disso Eliseu olhou, e Eliseu viu que ele estava sendo perseguido, né? E podia ser atentado por aqueles homens, por aqueles jovens. Eliseu se sentiu acuado e decidiu orar a Deus. Decidiu buscar de Deus para que ele não venha sofrer atentado de vida. E a Bíblia diz que Eliseu olhou para trás e viu o problema, viu que ele poderia sofrer com aqueles mais de 42 pessoas, e ele jogou para Deus, e Deus agiu. A Bíblia diz que Eliseu amaldiçoou eles em nome do Senhor, e o Senhor agiu, né, para tentar proteger a vida do profeta, do seu servo, para tentar guardar a vida do homem de Deus. Deus agiu matando 42 daqueles meninos. Não foram somente 42, né, que estavam perseguindo Eliseu. Era mais de 42. Lê o texto. Deus matou 42. Está escrito 42 daqueles meninos foram mortos. Então fica claro que tinha mais de 42 pessoas ali atrás de Eliseu, mas Deus matou 42 para servir de exemplo para os demais fugirem, correrem, desaparecerem dali e levar esse testemunho de que quem mexe com o profeta mexe com Deus. Então Deus só matou aqueles jovens porque perseguia o profeta e tentavam contra a vida do profeta Eliseu. Eliseu rogou a Deus e Deus entrou com providência. Então a culpa era toda deles, né? Por tentar contra a vida de um homem de Deus, de um profeta de Deus, e ainda desfazer de Deus na vida do profeta. Então Deus agiu, Eliseu chamou Deus, Deus agiu, e aí, meu irmão, aconteceu o que aconteceu na história. Amém? Essa é a explicação. Os meninos não eram crianças e Deus teve que agir, senão o profeta Eliseu poderia sofrer risco de vida, até mesmo eles tentarem contra a vida do profeta. Deus, vendo isso, agiu para que amedrontasse os demais, para que não tentasse contra a vida do profeta Eliseu. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até o próximo estudo, se assim Deus permitir. Ei, se inscreve no nosso canal, toca o sininho das notificações, curte para que o YouTube saiba que você gostou do nosso estudo e que esse conteúdo pode ser compartilhado para outras pessoas. Tchau, tchau. Até o próximo estudo.